Meu querido irmão, minha querida irmã, você prezado ouvinte do nosso programa A Voz do Pastor. Celebramos hoje o 21º domingo do tempo comum, cujo evangelho, Mateus 16, 13 a 20, nos interpela a respeito do conhecimento do significado que Jesus tem para nós. Para nós cristãos, e ao mesmo tempo para cada pessoa, é dirigida uma dúplice pergunta que certo dia Jesus formulou aos seus discípulos. Primeira pergunta, quem diz às pessoas que é o Filho do Homem? E a segunda que Jesus formula diretamente para eles, e vós, quem dizeis que eu sou? Quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? As duas perguntas levam a duas formas diferentes de responder sobre o tipo de conhecimento que temos de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a primeira pergunta leva a um conhecimento externo a respeito de Jesus, baseado na opinião popular, na opinião corrente. A pergunta de Jesus, quem diz os homens que é o Filho do Homem? Os discípulos respondem. Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias e outros que é Jeremias ou algum dos profetas. Ou seja, a opinião corrente não tem ainda um conhecimento aprofundado a respeito do mistério da pessoa de Cristo. Considera Nosso Senhor apenas como um personagem religioso importante aos lados dos grandes profetas, como João Batista, Moisés, Elias ou Jeremias. Mas depois Nosso Senhor dirige-se pessoalmente aos seus discípulos. A opinião corrente não tem um conhecimento ainda autêntico a respeito do mistério do Senhor. E aqueles que convivem com ele, já afinal de contas, 3 anos de convivência dos discípulos com Jesus, aprendendo diretamente dele e dos seus ensinamentos, qual o conhecimento que tem deles? E Nosso Senhor, portanto, os interpela. E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro responde em nome do grupo e assim formula a primeira confissão de fé da igreja. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. A resposta de fé, portanto, vai mais longe que os simples dados empíricos ou históricos. A primeira pergunta, que dizem as pessoas quem eu sou, a resposta é ainda muito superficial. Assim, para nos mostrar que a partir de dados empíricos e históricos, de dados externos, não chegamos a um conhecimento profundo de Deus. A resposta da fé, ela é mais profunda, porque, afinal de contas, ela nos toca pessoalmente e se funda na nossa relação pessoal que temos com o Senhor. A fé, portanto, não é fruto do esforço do homem, da sua razão, mas é um dom de Deus. É Pedro que, movido pelo Espírito Santo, responde: Tu és o Cristo, Filho de Deus. E Jesus o elogia: És feliz, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Assim, um conhecimento que vem da fé tem sua origem na iniciativa de Deus. Nos vem a nós pela revelação de Deus. É o Espírito que nos faz confessar Jesus como Senhor. Como já fala São Paulo, alguém não pode confessar Jesus como Deus e Senhor senão movido pelo Espírito Santo. A fé, portanto, não se limita a proporcionar alguma informação sobre a identidade de Cristo, mas supõe uma relação pessoal com nosso Senhor. É a adesão que toda pessoa deve ter com ele, a adesão com a vontade, com a sua inteligência, com todo o nosso sentimento, com todo o nosso ser. Deste modo, a pergunta de Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? No fundo, é uma pergunta que nos provoca, enquanto discípulos do Senhor, a tomar uma decisão em relação a ele. Fé e seguimento, portanto, estão intimamente realizados. E dado que os discípulos seguem o Mestre, a fé tem que solidar e crescer na medida que esse segmento se aprofunda. Quanto mais um segmento é íntimo, autêntico, pessoal e verdadeiro com o Senhor, que se funda nessa relação de amizade e intimidade, maior vai ser sempre o nosso conhecimento de fé. Pois, quanto mais amamos alguém, maior se torna o conhecimento que temos daquela pessoa. Assim também a nossa relação com Deus. Pedro e os discípulos chegaram àquele conhecimento devido a essa relação pessoal com nosso Senhor Jesus Cristo. E o Espírito Santo revela, portanto, a chegar a esse conhecimento elevado a respeito da pessoa de Jesus, o Cristo, Filho de Deus. Cristo hoje também se dirige a cada um de nós com a mesma pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E nós temos que responder com grande generosidade e coragem,
no dia de hoje também, nós podemos responder com uma grande convicção que Cristo Jesus é o Filho do Deus vivo, é realmente o nosso verdadeiro tesouro, pelo qual vale a pena sacrificar tudo, deixar tudo para segui-lo. Que Jesus é o amigo que não nos abandona jamais. Todos podem nos abandonar no momento de grande necessidade, mas nosso Senhor estará sempre conosco. Quem é Jesus para nós? É o Filho do Deus vivo, o Salvador, o Messias prometido, aquele que veio à Terra para oferecer à humanidade a salvação e justamente para satisfazer a sua grande sede de vida, de amor, de felicidade, de paz. Na resposta à confissão de Pedro, Jesus fala da sua igreja e diz: também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O que significa isso? Que Jesus constrói a igreja sobre a rocha da fé de Pedro, que confessa a sua divindade. E é a primeira vez que Jesus fala da igreja, cuja missão é a realização do grande projeto de Deus, que é aquele de reunir em Cristo toda a humanidade, todas as pessoas. A igreja, portanto, não é uma instituição, uma simples instituição humana, como qualquer outra instituição, mas é uma instituição divina. Está ligada diretamente ao querer de Deus. Assim fala Jesus: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Nasce, portanto, por uma iniciativa de nosso Senhor Jesus Cristo. O próprio Cristo se refere como a sua igreja. A igreja, portanto, é divina, nasce por essa iniciativa de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim nós percebemos que entre Cristo e a igreja é uma grande unidade. Não dá para separar Cristo e a igreja. É bom lembrar que quando São Paulo perseguia os cristãos, Jesus dizia: Paulo, Paulo, por que me persegues? Ora, Paulo não estava perseguindo Cristo, mas os cristãos, a igreja. Portanto, entre Cristo e a igreja há uma grande unidade. Não dá para separar a igreja de Cristo. A igreja não vive de si mesma, mas ela vive do Senhor. Nosso Senhor está presente no meio da sua igreja. Ele dá vida, a alimenta e a fortalece. Seguir Jesus na fé é caminhar com a igreja. É caminhar com ele na igreja. Não se pode seguir Jesus sozinho. Às vezes tem umas pessoas que têm a tentação de dizer: eu tenho fé, mas sem a igreja. Essa fé individualista não prevalece, não tem, portanto, referencial evangélico. A fé é na igreja, pois a igreja é o corpo místico de Cristo. Ter fé, portanto, é se apoiar na fé dos irmãos e da igreja. Implica que amamos a igreja, que nos gerou da fé, que nos ajudou a conhecer melhor Cristo e nos fez descobrir a beleza do seu amor. Para o crescimento da nossa amizade com Cristo é fundamental reconhecer a importância da inserção de cada um na vida da comunidade paroquial, nas comunidades, nos movimentos eclesiais, bem como a participação na Eucaristia de cada domingo e a recepção frequente dos sacramentos. A fé em Cristo Jesus é uma fé que se professa em comunhão com a igreja. Não dá para separar. Jesus é a sua igreja. É desta amizade com Jesus que nasce também o impulso missionário, aquele impulso de levar o evangelho a toda criatura. A primeira leitura do profeta Isaías, deste 21º domingo do tempo comum, tem relação com o evangelho, na medida que nos fala das chaves que o administrador do rei tem do palácio, e é ele quem abre e fecha o palácio, que deixa ou não deixa entrar. A primeira leitura tirada do profeta Isaías traz um acontecimento histórico muito particular, que é a substituição do administrador do palácio de Davi. Sobna é destituído e em seu lugar será instituído Eliaquim. O texto do profeta Isaías mostra como se deve concretizar o poder das chaves. Eliaquim leva aos ombros a chave da casa de Davi, ou seja, é o guardião da chave, o responsável pela casa de Davi. Sua autoridade é tal que se ele fechar a porta da casa, ninguém poderá abrir. E se ele abrir, ninguém poderá fechar. Aquele que detém as chaves não pode usar a sua autoridade em função de seus próprios interesses ou para impedir aos seus irmãos o acesso aos bens eternos, mas deve exercer esse poder como um serviço, tal como faz um pai que procura o bem dos seus filhos com grande solicitude, com amor e com justiça. Assim, o poder das chaves dado a Pedro refere-se à autoridade que é dada à igreja, de acolher as pessoas, também de excluir, de abrir as portas do reino para que ninguém fique de fora. Disse nosso Senhor a Pedro: dar-te-ei a chave do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. E a segunda leitura da liturgia de hoje, da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo 33 a 36, é uma espécie de salmo de louvor a Deus, que atesta a grandiosidade e o contínuo desejo divino de salvar a humanidade.
Dirige, portanto, este canto a cada um de nós e nos convida a contemplar a riqueza, a sabedoria, a ciência de Deus, que de forma misteriosa e às vezes desconcertante realiza em nós a sua salvação. Resta-nos, portanto, a nos entregar confiadamente nas mãos de Deus e deixar que o espanto, esse fato de nos sentir maravilhados diante de tanto amor, seja algo que transforme a nossa vida, se traduza num grande hino de amor e de louvor a Deus que nos salva e nos liberta. É nosso Senhor Jesus Cristo, aquele a quem tudo pertence e a quem é devido a honra e glória para sempre. Em consequência disso, nós somos levados a unir a nossa voz, a voz do salmista, e dizer: ó Senhor, vossa bondade é para sempre, completai em mim a obra começada.